Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Fernando William para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 90ª sessão ordinária, 24 de outubro de 2018. Presidência dos senhores vereadores Felipe Michel, primeiro suplente, e a convite Naldo Silva, Rocal e Wellington Dias. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Tarcísio Mota, Wellington Dias, Ítalo Ciba, Antônio de Paula, Jair Mendes Gomes, Fernando William, Valci do Ceasa, Inaldo Silva e Rocal. 10, assume a presidência o senhor vereador Inaldo Silva e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Rocal. Ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h40. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Leandro Lira, que dispõe de 10 minutos. Presidente, senhoras, senhores vereadores, acompanham os seus gabinetes. Quero dar uma boa tarde, presidente. O que me traz a essa tribuna na tarde de hoje é porque eu recebi no meu gabinete um cidadão essa semana e ele veio justamente fazer algumas ponderações sobre o mobiliário urbano, como estavam sendo feitas a preservação, manutenção, estátuas, praças na cidade. Chamou minha atenção na conversa um fato que está sendo reiterado na cidade do Rio de Janeiro, que é acerca de furtos de tampa de bueiro. E aí não precisa ir muito longe para ver isso. No jornal, vira e mexe, sempre tem reiteradas denúncias de que isso está se tornando um comportamento cotidiano, rotineiro na cidade. Quando a gente para olhar o problema de ordem urbana como um todo, a gente percebe claramente que está tendo uma deterioração do cenário na cidade. E são vários aspectos. Não é só essa questão de tampa de bueiro, né, que é uma coisa até meio curiosa, vamos colocar assim, e que dá um problema grave na mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Tem vários problemas advindos desse tipo de atividade, de ação. Mas não é só aí que a gente tem problema. Quando a gente para olhar, por exemplo, comércio irregular na cidade, mostra a deterioração da ordem urbana que nós temos. Quando a gente para olhar, por exemplo, manutenção da região portuária, e não precisa ir muito longe, qualquer um que vá caminhar aqui pela região do Porto do Rio de Janeiro agora percebe que as vias estão padecendo de carência de manutenção, principalmente por falta de recurso mesmo. Até pouco tempo atrás, a Sedurp, que era quem organizava e prestava os serviços de manutenção, faltou dinheiro, a prefeitura assumiu. Mas agora, acompanhando o orçamento, daqueles recursos que foram movimentados para dar prosseguimento à manutenção da região portuária, precisaram cortar 30%. Isso em setembro. Até o final do ano talvez cortem mais. E aí a manutenção do mobiliário urbano começa a decair. Não presta manutenção, começa a aparecer buraco, começa a ter vários problemas na cidade. E esse é só um dos outros aspectos. Uma outra questão também grave que tem na cidade: furto de cabeamento de energia elétrica. E aí me chamou a atenção, quando eu estava folheando o jornal, escola em Coelho Neto tem fiação elétrica furtada 4 vezes em um mês. O pessoal parou de querer furtar cabo de energia elétrica na rua, estão começando a entrar em escola da prefeitura para furtar. E não é uma vez, não são 2 vezes, não, são 4 vezes em um mês. E aí não tem manutenção que dê jeito nisso. Isso, de novo, é reflexo da perda de controle da cidade, desordem urbana, falta realmente de imposição de ordem na cidade. Furto de cabeamento elétrico, ausência de manutenção nas vias, nos logradouros públicos. Quando a gente olha para o trânsito na cidade do Rio de Janeiro, então, aí, acho que, por exemplo, quem é usuário aqui de transporte coletivo na cidade, percebe claramente que a gente tem um problema sério no que diz respeito tanto
as condições do transporte coletivo quanto as normas de trânsito. Porque é até uma coisa meio caricata a gente perceber que aqui no Rio de Janeiro a gente chama o motorista de ônibus de piloto, justamente que dá o tom da condução como é feito aqui. E quando a gente para olhar todos esses pontos, a gente percebe que tem uma componente aí, que ela é de certo modo comportamental, cultural, que vem sendo carregada com o tempo, mas existe sim uma deterioração nesses últimos tempos. E aí a gente passa a olhar para a atuação da Prefeitura pela Secretaria de Ordem Pública, que tem um papel fundamental para coibir esses delitos, que são delitos menores. Ordenamento urbano, quando a gente trata de comércio irregular, quando a gente trata de ordenamento do trânsito na cidade, quando a gente trata, por exemplo, da preservação do mobiliário, seja das praças, seja da estrutura de energia elétrica na cidade. Outro problema grave também que a gente tem no Rio de Janeiro, em termos de urbanismo, é a quantidade de fios elétricos, de fiação em desuso. É curioso de ver, né? Quando a gente anda pela cidade, vê a mancha, os postes lotados de fio, uma coisa que pouca gente sabe é que boa parte daquele cabeamento não é mais utilizado, não tem mais utilidade. Mas não existe responsabilização, não existe cobrança para que se tire os fios que perderam utilidade. E aí vão pendurando cada vez mais. E aí a gente chega, tem aquele emaranhado, aquele negócio horrível de se ver, prejudica o fornecimento de energia, porque os problemas que vêm dali para ter interrupção do fornecimento de energia elétrica, é muito mais provável que aconteça numa fiação carregada como a gente tem na cidade, do que, por exemplo, se a fiação fosse enterrada. Então são vários os aspectos que a gente tem em ordenamento urbano na cidade, e que infelizmente a gente está vendo perdas e perdas paulatinas, dia após dia. Furto de bueiro, roubo de cabeamento de energia elétrica, proliferação de comércio irregular, deterioração das condições de trânsito na cidade, seja com sinalização de trânsito, seja com pelo próprio cumprimento das boas práticas de condução. Assim, a gente tem algumas iniciativas para tentar parar essa derrocada que a gente está tendo, e uma delas, e aqui eu queria fazer a devida deferência, porque é um projeto, sim, pode parecer que a gente tem uma postura por vezes muito crítica com a Prefeitura erra bastante, mas quando acerta também a gente tem que fazer a devida ressalva. A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou um programa chamado Adote Rio, que é justamente uma iniciativa para tentar aproximar a sociedade civil interessada na preservação, por exemplo, do mobiliário urbano na cidade, para adotar, por exemplo, uma praça, para adotar um monumento histórico e para garantir a preservação. Pode ser um grupo, uma ONG, uma associação de moradores. E com base nesse programa, a sociedade civil pode tomar para si, haja vista que a Prefeitura claramente mostra sinais que não consegue manter a operação e condições razoáveis de manutenção nos instrumentos que a cidade dispõe. Então essa é uma boa direção que a gente tem, direção que aproxima as pessoas da máquina pública, que aproxima as pessoas da preservação daquilo que a gente tem hoje na cidade. Indo nessa direção também, uma coisa que a gente precisava ficar atento é justamente na existência de mecanismos legais que permitam que se mantenham condições mínimas urbanísticas na cidade. Um exemplo recente agora, quando eu falo de marco legal, por exemplo, para não ficar sem dar o exemplo prático, é que o plano diretor da cidade, ele previa que a fiação elétrica fosse tornada subterrânea e dava um prazo para isso. Infelizmente, isso foi considerado
inconstitucional ou ilegal, uma medida judicial impediu que isso fosse posto em prática pelas concessionárias de energia elétrica do município. Eles alegaram basicamente que o custo era muito alto, não ia conseguir enterrar o cabeamento da cidade, e aí ficou por isso mesmo. Recentemente agora, na última semana, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, deu uma manifestação, um parecer, argumentando que não procede os pontos levantados pelas concessionárias de iluminação, e que por isso deveria ser de fato observada a diretriz imposta pelo plano diretor da cidade de que a fiação elétrica fosse posta de maneira subterrânea. Porque, como eu falei, você tem vários ganhos em relação a isso. Não só em questão de paisagismo mesmo, principalmente nas regiões turísticas da cidade, mas sobretudo na qualidade do fornecimento de energia elétrica. Que aí tem muito menos interrupção, dificulta, por exemplo, ligação ilegal de energia elétrica e vários outros benefícios. Mas justamente a existência de marcos legais que atuem sobre cada um desses pontos, seja sobre a questão de cabeamento de energia elétrica, seja sobre a questão de trânsito na cidade, tudo isso é fundamental para que a gente consiga manter minimamente os padrões de ordem na cidade. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até as 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores presentes em seus gabinetes, senhoras e senhores. Bom, o que me traz hoje aqui é uma preocupação muito grande com o momento que nós estamos vivendo. Entre os muitos vídeos que têm circulado na internet, especialmente no WhatsApp, Facebook, ontem um me chamou bastante atenção, num certo sentido. Traduz a gravidade, né, da situação que nós estamos atravessando e a preocupação, né, do que possa acontecer na segunda-feira que vem após as eleições. Neste vídeo, que eu não apresentei porque é um vídeo longo demais e, além de cansativo, enfim, não é agradável assisti-lo, um cidadão que se apresenta de barba, se afirmando o coronel da reserva do Exército Brasileiro, nos dá a impressão de que ou ele fumou a maconha errada ou que ele está precisando o mais urgente possível de tratamento psiquiátrico, porque o cara fala em nome do Exército, ofende a todos os ministros da Suprema Corte, chama a ministra Rosa Weber porque recebeu, como é de obrigação dela, as denúncias que foram apresentadas pelo PT e pelo PDT com relação às denúncias apresentadas pelo jornal Folha de São Paulo, por uma jornalista de nome Renata, com relação à hipótese de Caixa 2 na campanha do candidato Bolsonaro, pelo fato de empresas terem financiado no valor de 12 milhões uma rede de informações feita em fake news, contrário ao outro candidato, e sim se trata de propaganda não declarada
né? Isso se configura como caixa 2, mas essa não é nem a questão. Isso, né, é algo que o Supremo, certamente, encaminhado por partidos políticos, recebem, analisam, avaliam e procuram, naturalmente, se informar para saber se aquilo tem ou não justificativa e dar ou não prosseguimento. Esse é o papel do Poder Judiciário. Todo mundo pode denunciar, todo mundo pode, né, enfim, apresentar as críticas ou as denúncias que quiser, e cabe ao Poder Judiciário analisar, ver se tem consistência ou não e levar adiante. Mas esse cidadão, assim, com ar de valentão, com ar né, todos têm medo dele, né, ou deveriam ter, faz ameaças graves, né, não só ao Supremo Tribunal, aliás, ofende pessoalmente a figura de vários ministros, a começar pela ministra Rosa Weber, a quem chama de salafrária, né, entre outros impropérios, e diz textualmente o seguinte: se o Bolsonaro não venceu a eleição no primeiro turno, isso já foi fraude, e se eventualmente não vencer no segundo turno, né, as forças armadas do país, e ele já tem convencimento disso, porque tem informações sigilosas, não aceitariam a posse do senhor Fernando Haddad. Não se trata, sinceramente, de nós estarmos discutindo aqui, porque não é oportuno nem adequado, né, se estamos a favor dessa ou daquela candidatura. Né, se trata de nós estarmos aqui comentando e falando a respeito de um vídeo que circula na internet, supostamente de autoria de um coronel da reserva do Exército, que revela ter convicções, né, de que o Bolsonaro não ganhou a eleição no primeiro turno por fraude, e se não ganhar no segundo turno será certamente por fraude, porque na convicção dele os bandidos, os vagabundos, os safados, os salafrários estão agindo, a Globo comunista, imaginem vocês, estão agindo para que o senhor Bolsonaro, mesmo ganhando as eleições, não tome posse. Ele chega a dizer, inclusive, o seguinte: esse vídeo deve ter sido feito há uma semana. Ele chega a dizer, inclusive, que a ministra Rosa Weber tem uma semana para transformar a eleição de uma eleição, né, eletrônica, como é feita no Brasil, em computador, em uma eleição em voto escrito. E se ela não fizer isso, né, os setores que ele diz representar das Forças Armadas não aceitarão o resultado. Isso é um fato extremamente grave, né, porque quando o filho do candidato Bolsonaro, inadvertidamente, eu diria, comentou, né, isso é muito comum, essas formulações inadvertidas da família, que o Supremo seria tomado por um cabo e um soldado. O próprio pai disse que isso só poderia ser coisa de um psiquiatra, de alguém que precisava de um psiquiatra. Quando lembrado que foi o filho que disse, ele disse que isso tinha sido distorcido do contexto que o filho havia falado, sem saber sequer que o filho é que tinha dito, né? É evidente que nós vivemos num país em que as instituições estão extremamente fragilizadas, né? Um presidente que é resultado de um golpe militar, né, com menos de 5% de aprovação nas pesquisas, completamente desmoralizado, a cada dia com uma denúncia nova de envolvimento de irregularidades graves, né, o país, né, imobilizado, o próprio Supremo Tribunal Federal, né, que ouve coisas como essa e não toma nenhuma decisão, não tem nenhuma reação, o Poder Legislativo, né, acanhado diante das muitas
responsabilizações que a população faz em relação à sua fragilidade sem reagir. Então é um país, né, que parece realmente a deriva, porque se não estivesse a deriva, alguém teria que tomar uma providência em relação a esse cidadão, né? As providências poderiam ser levá-lo para um tratamento psiquiátrico, né, levá-lo, né, para que ele pudesse ser tratado, ou então levá-lo para a cadeia. Como é que alguém ofende a todos os ministros do Supremo? Quando eu digo ofende, não é uma ofensa de dizer, olha, eu discordo por esse ou por aquele motivo, não, né? É chamar de salafrário, vagabundo, ladrão, corrupto, faz assim com, né, os dedos da mão, dizendo que as decisões dele são tomadas por dinheiro. Se, né, membro do Supremo fosse, das duas uma, ou eu exigiria que providências duras, né, claras, fossem tomadas contra esse cidadão, ou então ficava quieto e assumia que, na verdade, ele tem uma forte dose de razão. Mas eu não vi nenhuma manifestação em relação a esse vídeo, não vi nenhuma decisão tomada pelo governo fragilizado, né, imoralizado ou imoral, né, porque se fosse um governo moral teria que tomar uma atitude imediata de mandar prender. Como é que um membro da cúpula do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, dá uma declaração? Não é nem uma declaração que vai de encontro à Constituição, não é nem uma declaração que vai de encontro à democracia, não é nem uma declaração que vai de encontro aos princípios mais elementares de convivência harmônica entre poderes, etc. e tal. É uma declaração eivada de palavras de baixo calão, eivada de palavras desrespeitosas em relação a todos e a todos, né? Extremamente agressivo, e dizendo claramente o seguinte: se a vitória eventualmente vier a ser do candidato que ele não apoia, né, não haverá posse, né? Eu acho que todos aqueles que têm o mínimo de noção do que significa democracia, por mais indispostos que nós possamos estar, né, com um candidato que ele defende, como é o meu caso, se vencer as eleições nas urnas e ficar configurado, como eu acredito que ficará, seja quem for o vitorioso, que as eleições não foram fraudadas, que elas foram legítimas, né? Eu entendo, admitiria, né, que o candidato que vencesse as eleições assumisse. Aí todos nós, cidadãos brasileiros, eu acho que deveríamos fazer um grande esforço para que, uma vez assumindo, cumprisse a Constituição brasileira, e mesmo com a sua orientação, que é notoriamente conservadora, direitista, racista, homofóbica, etc. e tal, ele pudesse fazer um governo que, de alguma forma, pudesse, né, elevar o nível e a qualidade de vida do povo brasileiro, certamente com as nossas críticas, com a nossa oposição, mas o que é legítimo em qualquer governo democrático. Quem ganha, leva; quem não ganha, na estribucha; quem não ganha, reclama, critica, vai para a oposição, etc. e tal. Eu estou lendo aqui que o Exército pede investigação sobre o coronel que ameaçou o TSE na internet. Bom, pelo menos as Forças Armadas, pelo menos o Exército, tomou essa iniciativa. Mas, enfim, nós não podemos deixar sem resposta um cidadão dizer o que ele disse, da forma que ele disse, ofendendo a todas as pessoas com as quais ele não concorda, como se ele fosse o dono da verdade, como se ele estivesse informando ao país, que é o que ele diz. Eu estou informando, né? Eu estou querendo dizer para os senhores e senhoras que não haverá posse caso o PT ganhe as eleições. Todos aqui sabem que no primeiro turno, meu candidato não foi, o Haddad. Segundo turno, entre duas situações, a gente analisa, avalia, o PDT deu apoio crítico ao Haddad, talvez até, né, pelo fato de termos um candidato na oposição ao Haddad que é extremamente conservador, radical, enfim, inapto para o exercício, na minha opinião, né, da governança no país. Mas, enfim, faz parte. Se a população escolheu no primeiro turno como no primeiro colocado, se a eleição vier a confirmar, né, que ele seria o vitorioso, né, longe de mim, muito pelo contrário, defender que parte do Exército ou
parte da população se rebelasse e tentasse impedir que viesse a tomar posse, né? Democracia é assim mesmo, democracia é ganhar e perder, democracia, em determinados momentos a gente toma o poder, está no poder, num outro momento já não está mais, e a gente tem que respeitar a vontade soberana do povo. Quem não respeita a vontade soberana do povo tem que entender que está indo de encontro à democracia, que é uma conquista da civilização. Eu já disse isso em diversos momentos. Como dizia Churchill, a democracia não é um bom regime, mas é o menos pior que se encontrou até então, que garante as nossas liberdades individuais, as nossas liberdades coletivas, que nos permite a escolha dos nossos governantes. Se os nossos governantes não forem bem, nos dá a oportunidade de retirá-los, colocarmos outros com os quais temos melhor entendimento, ganhar e perder de acordo com as nossas convicções. Mas, enfim, não há nenhum país, digamos assim, civilizado, evoluído efetivamente no mundo, que não tenha se desenvolvido a partir do embate democrático entre as forças políticas que constituem esse país. Então, fica aqui a minha estranheza, em primeiro lugar, eu acho que alguma atitude mais dura já deveria ter sido tomada em relação a esse cidadão, mas deixar claro também que eu sou, talvez aqui nesta casa, um dos poucos que enfrentei o regime militar no tempo que este tinha suas garras bem colocadas sobre a população. E não tive medo de cara feia de quem quer que seja. Não será, portanto, a cara feia desse cidadão agressivo, ignorante, idiota, imbecil, que não sabe sequer o que está falando, que vai, pelo menos a mim, ameaçar. Quero dizer aqui, muito francamente, que não tenho medo dele e nem de nenhum cidadão de quem quer que seja, que venha com ameaças, que venha com agressões, que venha com desrespeito. Como eu costumo dizer, eu cheguei a um momento da minha vida, e se fiz isso no passado, faria agora sem nenhum problema, que eu topo qualquer parada. Se for para o diálogo, vamos para o diálogo, vamos tentar conversar, convencer. Mas se for na base da agressão, da violência, do desrespeito, eu retribuo no mesmo nível. Então eu acho, vou dizer aqui muito francamente, esse coronel é um babaca, é um idiota, é um imbecil, é um inoportuno. Ninguém tem, se tem alguém que tem medo dele, ou porque tem rabo preso, ou porque tem qualquer tipo de... que fique lá com o seu medo. No meu caso, eu tenho certeza de todos aqueles que são verdadeiramente patriotas, verdadeiramente democratas, verdadeiramente acreditam que um país só se desenvolve quando há respeito às adversidades, quando há respeito, enfim, à vontade popular. Aqueles que acreditam verdadeiramente nisso não tem por que ter medo de um idiota como aquele, inclusive se referindo às nossas Forças Armadas como se ele tivesse informações de que as nossas Forças Armadas se valeriam do poder das armas para impedir que um candidato eventualmente eleito, que não fosse do seu agrado, do seu interesse ou do interesse do seu time, subisse a rampa do Palácio do Planalto, como ele falou textualmente, o senhor Haddad não subirá a rampa do Palácio do Planalto, porque as 3 Forças Armadas já, de alguma forma, estão como se fosse de prontidão, já estão preparadas, orientadas para impedir que o país seja entregue a esse bando de salafrários, vagabundos, ladrões, bandidos, etc., tal como ele se refere àqueles com os quais ele não concorda. Então, fica aqui o meu repúdio, a minha indignação a esse tipo de comportamento, porque esse tipo de comportamento leva também a um outro tipo de reação, porque tem muito maluco de todo lado. Da mesma maneira que tem gente que acha que não se deve permitir, isso é real mesmo, tem maluco que acha que não se pode permitir que o PT chegue ao poder pelas urnas porque discorda, e quem discorda tem que ser eliminado, afastado ou impedido de chegar ao poder. Do outro lado também certamente haverá pessoas que pensem da mesma maneira.
né? E uma fala como aquela nos leva a uma situação de confrontação, nos leva a uma situação, né, enfim, de perda de controle da situação democrática do país, que pode, né, muito possivelmente, imagina se ganha o Haddad, numa eventualidade, né, e esse cidadão, incitando da forma que incita setores das Forças Armadas, resolve provocar uma reação no país, né? Isso se configurará numa reação contrária e nós estaremos numa guerra civil. O país, um país como o Brasil, um país que tem a sua história marcada fundamentalmente, né, por ser um país pacífico, etc. e tal, estará jogado numa confrontação em que todos nós sabemos o que acontece com os países que são levados, né, a uma guerra civil. Então eu acho que assim, é natural que cada um de nós defenda com toda a radicalidade possível as suas posições, aquilo que acredita, aquilo que entende ser melhor para o país, né? Mas o povo é soberano, o povo decide. Se o povo decidir que seja Bolsonaro, que Bolsonaro tome posse, certamente eu estarei na oposição, aonde estiver, aqui ou em qualquer lugar, né? Mas respeitando a vontade popular. E, num certo sentido, até torcendo para que ele, né, ao estar dentro da máquina, possa, de alguma maneira, produzir resultados positivos para o país. Da mesma maneira que, não tendo sido meu candidato no primeiro turno, mas sendo meu candidato no segundo turno, se o Haddad ganhar, estarei tentando contribuir de alguma forma, né, e aí, né, fica claro que não é através de cargo, nem de nenhum tipo de benefício pessoal, mas ajudar do ponto de vista do debate, da discussão, daquilo que a gente aprendeu durante a vida, para que seu governo dê certo, seja um governo popular, um governo democrático, um governo nacionalista, patriótico, voltado para os interesses do nosso país e do nosso povo. Vereador, vou concluir, por favor. Então, eu estava mesmo indo um pouco adiante. Mas quero deixar claro, mais uma vez aqui, concluindo, o meu total, absoluto repúdio ao comportamento desse coronelzinho, né, que é um coronelzinho, né, que eu chamaria de quinta categoria, um bobaloide, que ou fumou, como eu disse, a maconha errada, ou está precisando urgentemente de um psiquiatra. Alô, presidente. Pela ordem. Esgotado o tempo Pela ordem. destinado ao grande expediente, não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia pela ordem. Liderança. Vereador Babá, para comunicação de liderança. Pois bem, eu queria que, na verdade, me dirigir a todos os servidores desta casa, pessoal da limpeza, os senhores vereadores, e que prestem bem muita atenção no vídeo que nós vamos apresentar agora, para refletir o que acontece nesse momento eleitoral. Nobre vereador, durante o período da ordem do dia não é permitido passar o vídeo, só durante o grande expediente. Já foi utilizado várias vezes, presidente. Passar um vídeo aqui na hora da ordem de do 5 dia, não. minutos. Na ordem do dia não é permitido, mas não é permitido. Desculpa, por favor, me desculpa. Eu tenho por Vossa Excelência o maior carinho, a maior admiração, mas no grande expediente é permitido. Mas durante a ordem do dia, não, infelizmente. Pela ordem, o vereador professor Rogério Rocal. Senhor presidente, solicito verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum. Peço aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 senhores vereadores. Segunda bancada. 2 senhores vereadores. Terceira bancada. 1 senhor vereador. 2. Quarta bancada. 1 senhor vereador. 2. Mesa 1. 14 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presença, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.